Dentes. Você já parou pra pensar que seus dentes podem servir pra muita coisa? Hello pessoas, eu sou Laís Lima, você está no Boards e Books e hoje a gente vai falar sobre Feita de Fumaça e Osso, da Laine Taylor. Quer ver? Fica comigo depois da vinheta. Pelos quatro cantos da terra, marcas de mãos negras aparecem nas portas das casas, gravadas a fogo por seres alados que surgem de uma fenda no céu. Em uma loja sombria e empoeirada, o estoque de dentes de um demônio está perigosamente baixo. E nas tumultuadas ruas de Praga, uma jovem estudante de arte está prestes a se envolver em uma guerra sem precedentes. Feita de Fumaça e Osso, da autora Laine Taylor, foi publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, em 2012. As continuações do livro são Dias de Sangue e Estrelas, publicado pela Intrínseca também em 2013, e Sonhos com Deuses e Monstros, publicado agora em janeiro de 2015, também pela Intrínseca. O livro é muito bem formatado, a capa é linda, vocês vão ver de perto, o título faz jus ao que é a história. Apesar da letra ser um pouco pequena, a leitura flui muito bem porque a história é muito boa. Cada capítulo começa com o número do capítulo e com o título referente àquele capítulo. Esse é o quarto livro publicado pela autora Laine Taylor. Feita de Fumaça e Osso conta a história de Carol. Carol é uma estudante de artes plásticas que mora em Praga e ela não sabe de onde vem. Ela não sabe quem são seus pais, nem conhece ninguém da sua família. Ela simplesmente reconhece a sua família como Brimstone e mais 3 demônios que criaram ela, desde que ela se entende por gente. Na verdade, demônios não é a melhor palavra para designar quem é Brimstone e quem são a família de Carol. Eles são, na verdade, quimeras. E isso a gente vai descobrir logo no início do livro, porque eles são chamados de quimeras. Ele tem partes humanas, mas tem partes de animais também. Tem gente com corpo de cobra, com pescoço de girafa, cabeça de pássaro. É uma maluquice. Você lê o livro e fica imaginando como são esses bichos. Carol vive no nosso mundo, em Praga, mas ela também vive em outro lugar, em um mundo paralelo. Que no início do livro, na maior parte do primeiro livro, na verdade, ela conhece apenas uma parte desse mundo paralelo, que é o escritório do Brimstone, que é o chefe, né, do escritório aonde ela cresceu, onde ela passou a maior parte da sua infância. Brimstone criou Carol, junto com esses outros 3 quimeras, e ele dá alguns trabalhos para que ela faça. Ela tá na vida normal, na faculdade, e de repente um dos quimeras chega lá dando um bilhete para ela e pedindo para ela ir porque Brimstone tá precisando do seu serviço. E o serviço que Carol faz é sair pelo mundo à procura de dentes. De dentes. Um dos maiores mistérios do livro é saber por que cargas d'água que Carol tem que sair buscando dentes. E ela sai e procura dente, e serve dente de qualquer coisa, de animal, de ser humano, até de elefante. Ela já viajou com dente de elefante na mão para levar para Brimstone. E o pagamento que Brimstone dá pelos dentes que ela leva para ele é em forma de artefatos, e esses artefatos realizam desejos. É como se fosse uma escala em real. Imagina 5 centavos, 10 centavos, 25, 50, é mais ou menos isso. Quanto melhor o artefato, maiores os desejos que ele pode realizar. E essa é a parte mais legal do livro. É aí que se centra as maiores reflexões que tem aqui. Porque esse livro é um livro
acho eu que o principal tema dele é a esperança. Mas no meio dessa fantasia toda, desse universo criado pela Laini Taylor, ela consegue passar reflexões extremamente profundas sobre esperança, sobre desejo, sobre a descoberta de si mesmo no mundo e sobre por que você tem que ter esperança. Porque a esperança ela não é magia, mas ao mesmo tempo realiza a maior magia que pode existir no universo. No meio desses trabalhos todos que a Carol vai fazer para Brimstone, chega um momento da história que ela percebe que o estoque de dentes que Brimstone tem no escritório, no laboratório dele lá, tá acabando. E aí ele pede para ela realizar uma tarefa muito difícil, que tá fora do tempo, fora do momento, e ela vai. Quando ela chega para realizar essa tarefa, que eu não vou dizer qual é, mas tem a ver com a busca de dentes também, ela se bate com o anjo, com o Serafim, que é o outro personagem principal da história, o Akiva. Antes de Carol se encontrar com Akiva, a gente já conhece ele. Por quê? No decorrer do livro, a gente tem alguns capítulos que falam sobre Carol. O livro é escrito todo em terceira pessoa, mas no decorrer desses capítulos intercalados, a gente vê alguns momentos da vida de Akiva. E aí a gente vai descobrindo quem é esse Serafim. Nesse meio tempo, a gente descobre que por toda a Terra, portas estão sendo marcadas com as mãos de serafins. Eles colocam a mão lá e é como se eles queimassem a porta, gravassem a mão deles com a fogo nas portas. E essas portas são portais que levam para esse outro lugar. Uma das pessoas, entre aspas, que é designado para marcar essas portas é o Akiva, que é o serafim que Carol conhece no meio dos seus trabalhos. Quando Carol vê Akiva pela primeira vez e descobre que ele é um serafim, ela fica em desespero. Ela fica sem saber o que fazer da vida. Porque ela foi criada por Brimstone e pelos outros quimeras com um pensamento de que os serafins são os seus piores inimigos, que eles são criaturas ruins, eles são os demônios da história. Mas aí, pela grande ironia e coincidência, não, mentira, não é coincidência. Na verdade, Akiva começa a perseguir a menina. Mas enfim, releva essa parte. O destino dos dois se une e um começa a perceber que o outro não é tão ruim assim. Carol começa a perceber que Akiva não era nada daquilo que diziam sobre os anjos. E por falar em anjos, gente, eu fiquei imaginando... O livro passa isso pra gente. A gente fica imaginando o tempo todo como é esse tal de Akiva. Porque o livro fala que ele é tão bonito, que ele é bonito sobrenaturalmente, que é uma beleza assim, que, meu Deus do céu, como eu tive vontade de ver esse homem, que deve ser um pedaço de um mau caminho todo. Jesus! Enfim, pula para a pessoa assanhada, né? Lendo o livro e tentando imaginar o Serafim. Eu queria ver se tivesse um filme desse treco aqui, o que é que eles iam fazer para fazer esse Serafim aqui. Isso eu queria ver. Parêntese. Fecha parêntese. E Akiva também percebe a mesma coisa de Carol. Porque ele percebe que Carol é uma humana, porque Carol ela tem a aparência completamente humana. Apesar dos cabelos azuis, que já nascem azuis, crescem azuis. Vocês vão descobrir por quê quando ler o livro. Mas ela tem a aparência humana, completamente humana. Ele fica intrigado em saber por que uma humana está sendo criada ou está indo trabalhar para os quimeras. E aí ele fica perseguindo a menina. E os dois começam a se conhecer melhor. E aí tem aquela onda de romance que vocês já sabem que todo livro tem que ter, né? Se você tem problema com isso, eu não tenho. Mas esse romance aqui toma uma boa parte da narrativa. Só que isso não me incomodou. O início pra mim do livro foi um pouco lento. Esse é um ponto negativo que eu achei nele pra mim. Mas depois o romance ele toma grande parte da narrativa, mas mesmo assim, mesmo dentro do romance, a história e a apresentação do mundo dentro dessa parte do romance
ultrapassa aquele negócio chato que a gente vê às vezes em livro simplesmente de romance em si. Eu achei que o final do livro foi muito rápido. As coisas que foram apresentadas nos 3 últimos capítulos poderiam ser mais desenroladas. Apesar de ter uma continuação, a gente sabe que vai ter muita coisa para rolar ainda, mas mesmo assim o primeiro livro eu acho que teve um final muito abrupto. Eu amo livros e autores que conseguem fazer isso. Por exemplo, Neil Gaiman com O Oceano no Fim do Caminho, e Elaine aqui também consegue fazer isso. Passar através da fantasia, através de uma aventura que lá no Oceano do Fim do Caminho é muito mais eletrizante, aqui é mais parado, entre aspas, não tem tanta ação, combate, luta, não sei das quantas, mas é um livro que você não consegue parar de ler também, pela história em si, pelo mundo criado. E eu amo quando o autor consegue passar reflexões extremamente profundas que você leva para sua vida, através de uma fantasia, de algo que não existe, que ela criou na cabeça dela e passa uma reflexão extremamente rica através de um mundo inventado. Uma coisa que eu vim perceber, mas que eu percebi só no final do livro, é que a história em si, ela não anda, ela não desenrola. A história em si aqui anda muito pouco nesse livro. A gente não vai conhecer como é que guerra entre anjos e demônios vai se desenvolver. A gente nem chega perto do desenvolvimento de fato da história em si. Porém, eu só consegui perceber isso depois da leitura do livro inteiro. Porque o livro, apesar da história não desenrolar, não é aquele livro que a história não anda e a gente fica nesse sentimento o livro todo. Porque, gente, não tá evoluindo, não tá evoluindo, não tá evoluindo. Porque o mundo que ela apresenta aqui, o universo que ela cria e todas as explicações que ela tem que ir dando no livro inteiro, ao mesmo tempo que não são dadas de forma abrupta, também te envolvem de uma forma que o livro não fica parado demais. Esse livro aqui basicamente é da apresentação de toda a ideia, de todo o clima que a autora quer passar, de todo o mundo que ela cria para ambientar a história de Carol e de Akiva. Eu confesso que eu peguei esse livro para ver e quando eu li que era anjo, que era demônio, eu falei, tá, mais um, vamos ver o que é que isso vai dar. Mas não é. Eu me surpreendi com a leitura. Não chegou a ser 5 estrelas, eu dei 4 estrelas no Scooby, mas é um livro muito bom. Indico, recomendadíssimo. A mitologia que a Laini Taylor cria aqui é digna de um Neil Gaiman da vida. E quem me conhece sabe que eu sou fã do cara. Então, eu tenho que falar disso aqui, preciso falar disso aqui. Gente, os diálogos que Carol tem com a melhor amiga dela, que é a Susana, são perfeitos. Eu ri muito com esse livro aqui, você não tem noção. Tem aquele sarcasmo e aquelas jogadas de humor nas entrelinhas, assim, são perfeitas. Né? Os diálogos entre Carol e Susana são fantásticos, hilários. Você se acaba de rir. As 2 continuações já saíram. A trilogia, eu espero que tenha acabado, que não seja igual aquelas autoras que fica prolongando, né? Como a autora de A Elite, Laís Venenosa. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo para ajudar a divulgar o canal. Comenta aqui embaixo também se você já leu Feita de Fumaça e Osso, se você já leu as continuações. Me fala se melhora, se piora, sem spoiler, mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se você não leu também, quer que eu acrescente mais alguma coisa pra você, me fala aqui também, vou ter o maior prazer de conversar com você. Se inscreve no canal aqui também embaixo para acompanhar os próximos vídeos que vão vir. Um abraço, que Deus te abençoe e fica na paz. Tchau!